Direção geral e apresentação: Pastor Samuel Ferreira. Eu falava aquilo que Deus me deu uma visão diferenciada desse texto. Diz assim a Bíblia, primeiro capítulo de 1 Samuel, versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, meu senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então ele respondeu e disse: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o semblante já não era triste. E levantando-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa de Ramá. E Eucana concebeu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Amém. Tome seu assento. Essa é a história do nascimento de Samuel. Essa é a história do nascimento de um menino que marca uma geração, do menino que marca uma história, que marca um momento. Samuel nasceu como fruto de uma promessa. E eu quero te informar com todo o respeito e carinho que eu tenho, é que Deus tem o cuidado por você. E o cuidado que Deus tem com você não é um cuidado en passant, de passagem. É um cuidado melindroso, detalhista. Deus tem por você um cuidado para que nenhuma das suas palavras caiam por terra. Deixa eu dar uma palavra de tranquilidade ao seu coração. A promessa que Deus tem para a sua vida, não há um homem sequer que pode derrotá-la, derribá-la ou colocá-la ao chão. Deus prometeu, Deus
cumprirá. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: se Deus prometeu, Ele cumprirá. Mas na casa de Eucana nascem duas igrejas. Eu nunca tinha visto isso nesse texto, até o dia que o Senhor falou: leia de novo, e eu li. Na casa de Eucana nascem duas igrejas. Esta é uma grande casa, a casa de Eucana. Duas igrejas se levantam numa casa. Uma igreja arrogante, uma igreja de nariz empinado, uma igreja que não necessita de nada, pois está gerando biologicamente e já não dá valor mais ao que tem que acontecer, já não dá valor mais ao que necessita acontecer. Penina significa uma igreja acomodada. Penina significa uma igreja arrogante. Eu acabo de chegar de viagem dos Estados Unidos da América. E hoje, naquele país onde os shopping centers estão fechados, eu estava na cidade de Memphis com a Keila, no estado do Tennessee, e eu precisava comprar uma mala, não é bem, uma mala, e eu peguei o carro e eu procurei um shopping center, e com muita dificuldade achei um shopping center distante da cidade. Eu não sei se o Neto estava conosco, estava eu, você e a Marina. E nós chegamos àquela cidade, Pastor Josué de Campos, eu nunca vi o que eu vi ali. Um shopping center maior do que esse Aricanduva 3, 4 vezes. Muito maior que aquele shopping Dom Pedro de Campinas, que é um mundo de shopping. Os carros de polícia estavam em volta do shopping. E eu entrei sem entender. Tinha uma única loja aberta no shopping. Um shopping que mais ou menos deveria ter por baixo, sem medo de errar, 1000 lojas. Perfeito, Keila? Umas 1000 lojas. Shopping nos Estados Unidos é shopping. O Xisto sabe do que eu estou falando, ali não é brincadeira. Você anda quilômetros dentro do shopping. Eu vi o shopping completamente fechado e meia loja aberta. Eu perguntei à senhora que nós estávamos fazendo compra e a loja estava tudo em promoção final. Eu perguntei: o que está acontecendo, minha senhora? Ela disse: a crise chegou aqui, senhor. Esse shopping funcionava, mas ele está fechado, e esta loja vai fechar daqui a alguns dias. Eu fui no outro shopping em Orlando, a loja mais cara que vendia Rolex a 50, 60 mil dólares, quebrou, fechou. Mas a crise financeira americana que atingiu o Brasil, sim senhor, está aí os números. Atingiu a igreja, sim senhor. Essa crise atingiu a igreja americana. Mas uma crise muito antes desta crise financeira, uma crise espiritual entrou naquelas igrejas. A arrogância
tomou conta delas. Parece-me que vejo igrejas da Ásia e aquelas que eram arrogantes, dizendo de nada temos falta. E o Senhor diz a Éfeso, se não me falha a memória, em ti nada vejo falta, a não ser, foi a igreja de Éfeso, que falta o primeiro amor. Uma igreja que mandou no mundo, hoje, os templos estão vazios. É normal, gente, o que eu vou dizer aqui a vocês, é absolutamente normal nos Estados Unidos, uma igreja do tamanho dessa, ter 5 denominações dentro dela durante a semana. E ela vai sendo alugada. É como se de manhã eu tivesse aqui a igreja Renascer, das 8 às 10, das 11 à meio-dia, às 2 à 1 da tarde, eu tivesse a Universal, das 14 às 17, eu tivesse aqui a Metodista, e eu chegasse às 18 horas para ter o culto. A arrogância de Penina tomou conta da igreja americana. A igreja americana chegou numa hora que eu vi. Se você não quiser acreditar, você não precisa. Mas eu vi na igreja do reverendo Jim Swaggart uma frota de 350 ônibus. Eu estou dizendo 350, você conta 1, 2, 3, 4, 5. Quando você chegar a 350, você diz: acabou a frota. Que é para buscar os crentes em casa e trazer para a igreja. Eu me lembro que depois do culto, eles tinham que dar comida para o povo. Para o povo não ter que sair para comer fora. E eu me lembro, eu fui a uma igreja que de manhã tinham 3, 4 mil pessoas, mas no culto da noite, o culto era feito na capela, e a capela aquela, sabe do que eu estou dizendo? Não cabia mais que 60, 70 pessoas. A arrogância de Penina tomou conta de muitas igrejas. Que me desculpem os sorveterianos, mas essa arrogância tem tentado tomar conta da igreja brasileira. Sabe, com tudo que eu possa dizer de mal, mas é bom que aconteça às vezes o que está acontecendo com a igreja mundial. Por quê? Porque alguém tem que entender que nós estamos no meio de uma guerra. Deus sabe, antes de descer para cá eu estava conversando com os tesoureiros da igreja. Estávamos falando sobre documentação. Só o polo de tráfego aqui que a prefeitura está exigindo sai 350 mil reais. E eu vou lá e digo: prefeito, eu preciso que o senhor me ajude. E ele diz: eu quero ajudá-lo, mas a lei manda isso. E nós não temos maioria na Câmara para mudar. Tem projeto de lei para tudo que você quiser. Hoje eu falei isso aqui. Falem o que quiserem. Fecha bem aqui na minha cara. Pode fechar, mas fecha mesmo. Fale o que quiserem do apóstolo Valdemiro, mas ninguém pode tirar dele. E quem está dizendo isso é um pastor assembleano de pé roxo. Ninguém pode tirar dele que ele está sendo um instrumento de Deus nesse exato momento sobre a terra.